Meus queridos irmãos, vamos dar sequência aqui, programação da Voz da Assembleia de Deus, lendo em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão na terra, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos vem nos falar a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, sobretudo, uma exortação do apóstolo Pedro a respeito, do fato de que nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, alguns escarnecedores se levantariam exatamente com zombaria e falando: aonde está Jesus? Aonde está a promessa de Jesus? Porque desde que o mundo é mundo, eu ouço dizer que Jesus vem e até agora nada. Esse é o principal argumento dos defensores, daqueles escarnecedores, como o texto que lemos fala. Escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Esses são os falsos ensinadores, os falsos profetas, mas o apóstolo Pedro traz uma palavra de ânimo à igreja do Senhor, quando nós vemos no versículo 8, Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui aponta para a eternidade de Deus, no sentido de que o conceito de tempo, irmãos, se a gente for analisar aqui rapidamente, há 1000 anos atrás, nem mesmo o Brasil havia sido colonizado pelos portugueses. É um exemplo, Há 1000 anos atrás não havia a tecnologia que há hoje, há 1000 anos atrás não havia energia elétrica, há 1000 anos atrás não havia automóvel, nada disso. E veja quantas coisas aconteceram. A Reforma Protestante foi comemorada agora, 500 anos da Reforma Protestante. Então veja que nem mesmo Martinho Lutero havia nascido há 500 anos, há 1000 anos. Nem mesmo Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, nem mesmo o homem que dizem ser o primeiro português a pisar no Brasil, Pedro Álvares Cabral, havia nascido. E para Deus, 1000 anos é como um dia.
e um dia como 1000 anos. O que isso significa? Significa que Deus, ele olha o tempo sob a perspectiva da eternidade. Ele não olha sob a nossa perspectiva. É importante nós entendermos isso como ponto inicial aqui da nossa reflexão, justamente para que não fiquemos ansiosos, não fiquemos preocupados, porque talvez o dia de Jesus vir esteja demorando. Olha o que diz o Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então tanta coisa aconteceu no mundo em 1000 anos, e a Bíblia está dizendo que para Deus é como se fosse a passagem de um dia para o outro. Exatamente porque Deus, a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Deus, ele não está limitado a essa noção de tempo que nós temos, em que os segundos contabilizam e formam um minuto, que contabiliza os minutos, forma uma hora, e forma um dia, e forma um mês, um ano. Deus não está sujeito a isso. Deus é eterno, né? Então, Deus, por que eu estou dizendo isso? Irmão Francisco, por que você está dizendo isso? Porque Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmão, é que Deus, ele olha a coisa de uma perspectiva diferente da nossa. Importante deixar isso muito, muito bem claro. Deus, ele jamais se atrasa. Aí nós vamos ver o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus, ele não atrasa. Talvez na perspectiva humana, Deus atrase. A Bíblia fala, né, que Jesus Cristo, ele foi notificado da enfermidade ali de Lázaro, na cidade de Betânia, e Jesus, ele não foi imediatamente à cidade de Betânia. E quando ele vai se aproximando, Marta ali meio que, é como se em outras palavras Marta dissesse, o Senhor se atrasou, né? Porque ela disse, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Então é como se ela estivesse dizendo, o Senhor chegou tarde demais. Mas é aí que está, irmãos. Deus, ele jamais olha a coisa sob nossa perspectiva. Deus, ele jamais olha algo a partir do nosso ponto de vista, da nossa compreensão. E por isso, por ele estar acima do tempo, ele jamais se atrasa. Jesus, ele não queria curar Lázaro. Jesus, ele queria ressuscitar Lázaro. É diferente. O tempo da cura era um, mas o tempo da ressurreição era outro. Então Jesus chegou na hora certa. Jesus, ele chegou no momento certo, ele não chegou atrasado. Mas a perspectiva humana é diferente da perspectiva de Deus. E não à toa, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. É exatamente por isso, Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus, ele pensa diferente de nós. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. E talvez alguém, nesse momento, esteja preocupado. E nós estamos vendo isso. Jesus, ele fez uma pergunta remetendo exatamente a esse tempo que nós vivemos. Jesus, ele perguntou, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, dias em que simplesmente a palavra do Senhor tem sido desconsiderada, os ensinamentos de Jesus têm sido desconsiderados. Infelizmente, nós acabamos por ver muitas vezes muita gente falando muita coisa, ensinando muita coisa, pensando muita coisa, e o materialismo dominando, o materialismo reinando. Exatamente por quê? Porque a pergunta que Jesus fez ecoa. Achará, pois, o filho do homem fé na terra? Quando Jesus vier,
porventura ele achará fé na terra? Então veja, meus amados, porque muita gente tem perdido a esperança. Muita gente tem perdido a esperança. Mas o conselho de Deus para nós ainda está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, ou a razão da esperança que há em vós. Então, meus queridos, qual é a esperança que há em nós? O apóstolo Paulo, ele fala sobre a ressurreição de Jesus em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele fala exatamente que muitos negavam a ressurreição do Mestre. E aí ele diz aqui no versículo 12 em diante: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E aí a gente vai ver lá na frente, né, ainda no capítulo 15, no versículo 52, olha o que diz. Eu vou ler do 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, meus amados irmãos, nós entendemos aqui exatamente que quando alguém nega as palavras de Jesus, quando alguém nega o fato de que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e prometeu que voltaria, está negando tudo, está negando o evangelho, está negando a doutrina da justificação pela fé, está negando a doutrina da salvação, está negando a graça de Deus, está negando a nova vida com Cristo, está negando todos os fundamentos da fé cristã. E aí nós chegamos na vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, ela será conforme a Bíblia nos descreve, louvado seja o nome de Jesus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então veja, queridos irmãos, alguém que diz, e por que, irmão Francisco, você está fazendo esse paralelo entre a ressurreição de Jesus e o arrebatamento da igreja? Exatamente porque o que se diz a respeito da vinda de Jesus, e a Bíblia predisse isso no texto que nós lemos, é exatamente que está demorando. Que desde que o mundo é mundo, que se fala nessa história de arrebatamento, desde que aí alguém diz assim, desde o tempo da minha avó se fala em arrebatamento e até agora nada. Mas é importante entendermos, irmãos, e aí eu volto para o cerne da questão, que é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus. Deus, ele é eterno, e Jesus Cristo é retratado na Bíblia como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que o plano de Deus, o plano salvífico, foi pensado por Deus, foi planejado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E esse plano foi anunciado no Jardim do Éden ao homem caído. Esse plano foi anunciado a Abraão, quando o Senhor prometeu a Abraão: em ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse plano foi apresentado a Moisés, quando Moisés ele disse que viria um outro profeta após ele, e que o povo deveria dar ouvido. Esse plano salvífico foi apresentado a todos os profetas e foi cumprido em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi cumprido em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, é de fundamental importância entendermos isso, que até o dia de hoje o Senhor cumpriu todas as suas promessas. Jesus, ele veio e ele anunciou aos seus seguidores que era necessário morrer, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. E ao terceiro dia, quando foram buscar o vivente entre os mortos, foi anunciado a eles: ele já ressuscitou. E então, diz a Bíblia, lembraram-se das suas palavras. Mais uma promessa cumprida por Jesus. Jesus, ele prometeu mais uma vez e cumpriu mais uma vez. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus foi visto por em torno de 500 pessoas antes de ascender ao céu. E quando ele ascende ao céu, quando ele sobe ao céu, ele é visto. E quando ele adentra nas mansões celestiais, Atos dos Apóstolos 1, 10 e 11, diz assim: e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus prometeu, e nós vemos no Evangelho de João 14, quando ele diz, a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu: eu vou, mas eu volto para buscar. Mas enquanto isso, ele fez uma outra promessa, ainda no capítulo 14 de João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que promessa.
Veja que Jesus ele prometeu que não nos deixaria só. Ele subiria, mas ele próprio se encarregaria de rogar ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador, o Allos Paracleto, ou seja, o outro ajudador. Outro aqui, no original grego, da ideia de um que é da mesma espécie que eu. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Um que é como eu, uno em essência e distinto em personalidade. E outro que fará o mesmo papel de ajudar, de exortar, de consolar, de conduzir o homem a este caminho em direção ao céu. E essa promessa também foi cumprida. Os apóstolos, os seguidores, os discípulos, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, todos adentraram ao cenáculo, 120 pessoas, e passaram 10 dias orando, perseverando unanimemente em oração. E a promessa do Espírito Santo se cumpre no dia de Pentecostes, quando todos são cheios do Espírito Santo, dando início à atuação efetiva da igreja do Senhor. E aí nós vamos ver mais uma promessa cumprida. Espírito Santo esse que é retratado na palavra de Deus como penhor, ou seja, como primeira parte do pagamento. O penhor, na antiguidade, era retratado exatamente como a primeira parte, ou seja, era como um depósito feito por alguém que voltaria depois para dar a outra parte. E o Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai voltar, irmão. Se o Espírito Santo habita em você, se move em você, e você consegue ainda sentir a presença de Deus em sua vida, não fique ansioso, não fique preocupado. Jesus vai voltar para te buscar. E a garantia que ele nos dá é exatamente essa: o Espírito de Deus que habita em nós. E por isso, 1 Tessalonicenses 4,18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É o clamor da igreja, é a vinda do noivo. O clamor da igreja é exatamente que aconteça o que foi prometido por Jesus. Ele voltará para nos buscar e nos levará para o céu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E para encerrar, meus amados, depois que o apóstolo Pedro, ele fala, inclusive trazendo a gravidade de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e aí é necessário entendermos que o arrebatamento se dá em duas fases. A primeira invisível para o mundo, onde ele vem raptar a sua igreja, buscar a sua igreja, e a segunda, aí sim, visível, né? Quando o arrebatamento acontece, a igreja é levada para o céu, e o apóstolo Pedro, depois de destacar o fato de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ele diz no versículo 14: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então o conselho de Deus para nós é exatamente esse: que sejamos achados. E aí não tem como não voltar à parábola exatamente das 10 virgens. Não tem como não voltar à parábola das 10 virgens, aonde o Senhor, ele fala, retratando ali as 10 virgens como a igreja local, né? Como a igreja local, Mateus 25, as 10 virgens representam a igreja local, as 5 prudentes é a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir, e as 5 nécias são aquelas que estão ali no meio, faz parte da instituição, tem uma carteirinha de membro, tem às vezes cargo, às vezes tem título, às vezes tem ordenação, mas não tem um elemento essencial,
que é azeite. Azeite representa na Bíblia a presença e a plenitude do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é exatamente a garantia de que nós vamos subir com Jesus. O Espírito Santo é a garantia de que nós seremos arrebatados. E, portanto, a igreja do arrebatamento é uma igreja que está aguardando em Jesus. É uma igreja que está aguardando a Jesus. É uma igreja que não abre mão do azeite, porque sabe que a qualquer momento a trombeta vai tocar. E a presença do Espírito Santo em nós, além de nos encher de esperança, apesar do materialismo que impera os dias atuais, a presença do Espírito Santo também promove em nós santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A presença do Espírito Santo em nós promove a santificação progressiva, que é tão fundamental, e é o cumprimento do que a palavra de Deus mesmo diz, que aquele que tem essa esperança purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. E aí, voltando, é o Espírito Santo, ou seja, o azeite representando a presença e a plenitude do Espírito Santo em nós, que vai fazer com que sejamos achados, e eu volto a 2 Pedro 3,14, que sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, meus amados irmãos, é exatamente isso que o azeite promove, né? O azeite que promove conservação, o azeite que não deixa o fogo se apagar, o azeite que verdadeiramente representa a plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Então, meus amados, para encerrar, eu quero dizer, não perca a sua esperança, não perca a convicção, ainda que alguém tenha naufragado na fé, mas permaneça firme, consolando, quem sabe alguém que esteja sem esperança, quem sabe alguém que esteja fraco, aguarda. E aí eu encerro lendo, né, o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, né? E eu encerro lendo exatamente o versículo que fala no livro de Hebreus, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 10, versículos 37 a 39, que diz: porque um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus abençoe, em nome de Jesus.